Olá, está no ar o Boletim Legislativo com as principais notícias desta quinta-feira. E como hoje é dia de sessão aqui na Câmara, a gente acompanha na reportagem que preparamos detalhes sobre os principais projetos que devem ser apreciados pelos vereadores em plenário. Confira! A pauta da 36ª sessão do ano tem 10 projetos para votação. Com a temática da prevenção e controle da Covid-19, segue uma proposta do vereador Marcão da Academia que autoriza o poder público a criar um aplicativo para fazer a triagem de munícipes com sintomas do coronavírus. De acordo com o projeto, a pessoa deve responder um questionário e, se o sistema identificá-la como caso suspeito, ela poderá ser encaminhada para uma chamada de vídeo com um profissional de saúde. Ainda na área da saúde, está na pauta um projeto dos vereadores Zé Luiz, Júnior da Farmácia e Robertinho da Padaria, que autoriza a Prefeitura a instituir o Banco Municipal de Materiais Ortopédicos. O local receberá doações de equipamentos novos ou usados, como próteses, andador e cadeiras de roda, que serão destinados a pacientes encaminhados pelo SUS. Já o vereador Marcelo Garcia é autor da proposta que autoriza o poder público a instituir o programa de vacinação domiciliar em pessoas com deficiência e obesidade mórbida em São José dos Campos. Do mesmo autor, segue o projeto que autoriza a Prefeitura a permitir o uso de imóveis localizados nas áreas verdes ou institucionais ocupados por organizações religiosas. Essas áreas são espaços públicos que se destinam para a construção de equipamentos comunitários, como escolas, ginásios, praças ou aqueles que possam desempenhar função paisagística. Por meio do projeto, as organizações religiosas que se enquadrarem nessa regra em contrapartida deverão realizar trabalhos sociais por meio de entidades reconhecidas como de utilidade pública municipal. Também segue para apreciação um projeto da vereadora Dulce Rita, que inclui no calendário oficial do município a caminhada em conscientização ao mês do autismo, que deverá acontecer toda a primeira semana de abril. Da mesma parlamentar, em coautoria com o vereador Zé Luiz, segue a matéria que concede a Medalha de Mérito da Saúde ao Instituto Butantan. O vereador Zé Luiz também é autor da proposta que autoriza a Prefeitura a criar um programa de fomento a startups na cidade. O objetivo é aquecer a economia local por meio da formação de novos empreendedores. Na área da educação, segue para votação um projeto do vereador Renato Santiago, que permite ao poder público implementar a capacitação continuada para os professores e profissionais de ensino infantil e fundamental da Rede Municipal de Ensino de São José. Já o vereador Milton Vieira propõe que seja obrigatória a exibição de vídeos educativos antidrogas e de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes nas aberturas de shows e eventos culturais públicos e privados do município. Também segue na pauta uma matéria de autoria do vereador Fernando Petit, que institui em São José dos Campos o Banco de Ideias Legislativas, que tem como objetivo estimular a participação da população na legislatura de São José por meio de sugestões que serão catalogadas pela Câmara e disponibilizadas aos vereadores. A pauta completa você confere no nosso site, no ícone Pauta das Sessões. Lembrando que você confere a transmissão da sessão aqui pela TV Câmara e também nas nossas redes sociais a partir das 4 horas da tarde. E a gente muda um pouco de assunto para falar de emprego. É hora da nossa agenda de serviços com as vagas de trabalho disponíveis no PAT de São José. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para assistente de vendas, assistente de escrituração fiscal, assistente técnico de ergonomia, auxiliar de limpeza, camareira, chapista de lanchonete, eletricista de manutenção, gerente assistente de loja, instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança, lavador de caminhão, líder de produção e acabamento de chapas e metais, motorista de caminhão, operador de máquinas de metais, pedreiro, serralheiro, soldador, tapeceiro de móveis, técnico de enfermagem, técnico de manutenção, vendedor comercial e vendedor pracista. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão.
O pátio fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E o governo prorrogou por mais 14 dias as regras da atual fase do Plano São Paulo, que prevê a abertura do comércio até às 9 horas da noite. A medida, segundo o governador João Dória, foi tomada em função do aumento do número de casos de Covid-19 registrados no estado. Essa chamada fase de transição, que flexibilizou o funcionamento de alguns serviços, está em vigor desde o dia 18 de abril, quando parte dos serviços considerados não essenciais foi autorizada a reabrir. O governo do estado manteve os horários de funcionamento do comércio e serviços da atual fase de transição do Plano São Paulo de enfrentamento à Covid-19. O anúncio foi feito pelo governador João Dória durante uma coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes. Segundo o governo, essas medidas seguem até o dia 13 de junho, quando uma nova avaliação dos casos no estado deve ser feita. Com isso, restaurantes, lojas, shoppings, salões de beleza, academias, cinemas, teatros e outros estabelecimentos comerciais continuam podendo funcionar das 6 da manhã até as 9 da noite. Além disso, a capacidade máxima de ocupação dos estabelecimentos se mantém em 40%. O toque de recolher também não teve alteração, permanecendo válido entre as 9 da noite e 5 da manhã. O anúncio foi um alívio grande para os comerciantes de São José dos Campos que temiam novas restrições. É o caso do Agenor, que tem uma loja de roupas masculinas no Shopping Calçadão, no centro da cidade. Com a manutenção dos horários, ele espera que o movimento volte ao normal, mesmo que aos poucos. Eu espero que melhore o movimento, porque está muito lento, né? Está voltando muito devagar, né? Acho que o pessoal ainda tem medo de sair de casa. Acho que a gente está esperando um movimento que está demorando muito a acontecer, né? Um dos recursos que a gente tem entra por essas portas, né? Para a presidente da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, Eliane Maia, como a flexibilização vai ser mantida até o dia 13 de junho, o Dia dos Namorados, comemorado no dia 12, pode alavancar as vendas e voltar a aquecer o comércio na cidade. É mais uma data que o comércio também espera ansiosamente poder trabalhar, vender. A gente precisa que nessas datas, que são datas que o comércio necessita desse fluxo, que estejam abertas. Apesar da decisão de manter o comércio e os estabelecimentos abertos, em São José, os números de contaminados pela doença continuam alarmantes. Segundo informações do boletim epidemiológico do município, cerca de 80% dos leitos de UTI da cidade exclusivos para tratamento da Covid-19 estão ocupados. O que faz com que os cuidados sejam redobrados neste período mais crítico, pois a expectativa dos comerciantes é que as regras sejam mantidas, mas sempre respeitando os protocolos de segurança. Eu espero que estenda até um pouco mais o horário para a gente aí, né? Que quanto mais horário é estendido, menos aglomeração. Então a gente daria para atender um pouco mais de pessoas, né? Porque não tem outro lugar, não tem outro recurso. A gente só tem, se não tiver aberto, infelizmente, não tem como segurar as broncas, né? Se tem que ter regras mais rígidas em relação ao horário, em relação à capacidade, ok, mas o que não pode é fechar novamente, porque nós já estamos com um rastro de desemprego muito grande, a gente já está numa situação que está se refletindo na nossa economia local, que não tínhamos, então, até 2019, era outra situação, então que possa continuar, que haja essa flexibilização de continuidade. Continue, se não pode abrir até as 22, não tem problema, vamos abrir até as 18, se a regra não pode ser 60% do Plano de São Paulo, que seja um pouco menos, mas que se mantenham as empresas abertas. E mais uma vez a gente reforça que todos nós temos participação na luta contra a Covid-19. E para reduzir os números da doença é preciso usar máscara, higienizar as mãos sempre que possível e evitar qualquer tipo de aglomeração. E a melhor forma de prevenção é mesmo a vacina. E falando nisso, começou hoje a vacinação contra a Covid-19 para pessoas acima de 40 anos com comorbidades. A imunização desse grupo aconteceu durante a manhã nas UBSs e segue até às 5 horas da tarde nas 4 unidades das casas do idoso. Para ser vacinado, é preciso levar documento original com foto, comprovante de residência e apresentar relatório médico com especificação da doença ou então receita médica que tenha sido emitida nos últimos 12 meses.
Claro que além desta quinta, a imunização segue ao longo da semana para pessoas com comorbidade de mais de 40 anos. E reforçando os horários, hein? Nas UBSs a vacinação vai de 8 da manhã ao meio-dia e nas casas do idoso de 8 da manhã até às 5 horas da tarde. Lembrando que o calendário completo com todas as informações sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19 aqui em São José está disponível no site da Prefeitura, que é sjc.sp.gov.br/vacinação, sem o tio e cedilha. E vamos ver no nosso boletim epidemiológico a situação da pandemia aqui em São José dos Campos. E agora a gente fala sobre economia e orçamento. A Câmara de São José dos Campos recebeu uma audiência pública para apresentação das metas fiscais da Prefeitura referentes ao primeiro quadrimestre deste ano. Essa audiência é uma determinação exigida por lei para que o município garanta a transparência na aplicação do orçamento da cidade. Maneira também de mostrar à população se o poder público tem cumprido as diretrizes estabelecidas na LOA, a Lei Orçamentária Anual. Em audiência pública realizada na Câmara, a Prefeitura apresentou o balanço das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2021. De acordo com os dados apresentados pelo secretário de Gestão Administrativa e Finanças, Odilson Braz Júnior, a receita total arrecadada nos 4 primeiros meses do ano foi de 1,2 bilhão de reais, sendo que o orçado para o período foi de 1,115 bilhão. Como as despesas fecharam em 910 milhões, o município teve um superávit de 290 milhões de reais no primeiro quadrimestre. O secretário explicou que o resultado no primeiro quadrimestre foi positivo, mas pregou cautela para o restante do ano. Primeiro quadrimestre bastante positivo para a Prefeitura. Nós temos como eu apresentei, um superávit aí na casa de 290 milhões de reais, o que é importante, mas é muito importante também sabermos que nós temos que nos preocupar com o que está por vir, né? Eu agradeço todos os secretários, o envolvimento de todo mundo na luta por economia, por fazer mais com menos, e nós vamos continuar fazendo isso. Em que pese que nossa situação é tranquila, nós temos que estar atentos, porque o que vem pela frente ainda estamos por descobrir. Ao todo, 951 milhões de reais foram arrecadados em impostos nos primeiros 4 meses do ano. O ICMS ficou no topo da lista, acumulando 369 milhões de reais. Já quanto aos gastos, as despesas com a saúde foram as principais do município, com 245 milhões. Na educação, a Prefeitura teve gasto de 154 milhões. Ainda segundo o secretário de Gestão Administrativa e Finanças, a verba arrecadada entre janeiro e abril deste ano contou com repasses dos governos federal e estadual, mas eles foram menores em comparação ao final do ano passado. É uma luta diária por economia, nós ficamos muito satisfeitos e felizes com todos os gestores que estão trabalhando, lutando por economizar. Houve alguns repasses, mas assim, não de forma significativa como aconteceu o ano passado. O vereador Júnior da Farmácia acompanhou a apresentação das metas fiscais e avaliou positivamente os dados apresentados pelo secretário de Gestão Administrativa da Prefeitura. Bem, os números e os dados que foram apresentados é positivo para a cidade, né? A gente não tem uma grande sobra em caixa, né? Mas a saúde financeira, e se a gente levar em conta a pandemia ainda, a saúde financeira do município ela tá boa. Esperamos que continue assim. As audiências públicas para a apresentação das metas fiscais do município estão previstas em lei e são realizadas ao final dos meses de fevereiro, maio e setembro de cada ano. É papel dos vereadores acompanhar e fiscalizar as ações que compõem o orçamento da cidade.
E uma pergunta, você já fez a declaração do imposto de renda? Se não fez, é bom se apressar, porque o prazo está curto, hein? Termina no dia 31 de maio. Quem deixar de fazer vai ter que pagar multa, além de outras penalidades. Isso ninguém quer, né? Então, para te incentivar a correr para entregar a declaração no prazo, a gente preparou uma reportagem reforçando as regras desse ano e também os cuidados para não cair na malha fina. Falta menos de uma semana. No dia 31 de maio se encerra o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. Aqui em São José, segundo o Fernando, na lista da Receita Federal, até o dia 23 de maio, cerca de 76% dos contribuintes do Vale do Paraíba já tinham enviado a declaração, um número positivo que supera a média nacional. Quem ainda não enviou precisa ficar atento, já que o contribuinte que deixar de prestar contas com a Receita pode pagar multa no valor mínimo de R$ 165,74, além de outras penalidades. Caso o contribuinte não entregue a declaração dentro do prazo, ele terá que pagar uma multa, multa por atraso na entrega da declaração. A multa é de 1% ao mês sobre o imposto devido e o valor máximo da multa pode chegar até 20% do imposto devido. Para não ficar em débito com a Receita, a dica, segundo o Fernando, é se organizar. O primeiro passo é saber quem realmente precisa declarar o imposto de renda. Neste ano, isso vale para os contribuintes que receberam mais de R$ 28.559,70 em 2020 ou tiveram rendimentos isentos ou não tributáveis acima de R$ 40 mil. A exigência também vale para outras situações, como para quem teve ganho de capital na venda de bens e direitos e aqueles que tiveram rendimentos ou por meio de atividade rural ou na posse de propriedade de bens. Vale lembrar que quem recebeu auxílio emergencial no ano passado e teve rendimento acima de R$ 22.847,76, além de declarar o imposto de renda, vai ter que devolver o valor recebido do benefício. O programa para fazer a declaração continua disponível no site da Receita em todos os formatos. E para não cair na malha fina, alguns cuidados são muito importantes. Então, é tomar cuidado no momento que ele vai transcrever as informações, por exemplo, de um informe de rendimento para a declaração de imposto de renda, verificar exatamente o valor que está no informe, né? Digitar os valores corretos, porque às vezes uma inversão de número faz com que ele caia na malha da Receita Federal. E ele deve tomar principalmente cuidado com as maiores situações de malha que a gente tem. A primeira situação é quando o contribuinte não declara todos os seus rendimentos. Então, aquele contribuinte que tem mais de uma fonte de rendimento, mas no momento de fazer a declaração, não declara todas as suas fontes de rendimento. Essa é a primeira situação de malha que a gente tem. E a segunda situação é o contribuinte quando declara um dependente e não declara o rendimento desse dependente. E a terceira situação são despesas médicas muito elevadas. O contribuinte só deve declarar os valores de despesas médicas que ele tenha recibo e que possa comprovar depois. Essas três situações representou 70% de toda a malha do ano passado. E como já estamos no prazo final da entrega da declaração, a Receita já liberou a consulta do primeiro lote de restituições, que deve ser pago no dia 31 de maio. E este será o maior lote já liberado pela Receita, com um valor de R$ 6 bilhões, que vão ser depositados para quase 3,5 milhões de contribuintes. Aqui no Vale do Paraíba, o primeiro lote abrange mais de 61 mil contribuintes e soma um total de R$ 94 milhões. O contribuinte que entregar a declaração dentro do prazo, não fizer nenhuma retificadora e a declaração também não cair em malha, ele receberá nos 5 lotes que a Receita Federal tem previsão de fazer os pagamentos. O primeiro lote será pago no dia 31 de maio e os lotes seguintes até o último dia útil do mês. Isso para o contribuinte que entregou a declaração dentro do prazo, não fez nenhuma retificadora e também se a declaração dele não cair em malha. Ainda segundo o governo, apesar do prazo de envio das declarações ter sido prorrogado, o cronograma de restituições vai seguir inalterado, sendo que o último lote deve ser pago em setembro. E para receber a restituição dentro dos prazos e não sofrer penalidades,
O único jeito é finalizar e enviar a declaração de imposto de renda. Quem perde a data limite só consegue regularizar a situação depois de pagar a multa e também os juros cobrados por cada mês de atraso. Então, o melhor mesmo é correr para entregar a declaração até o dia 31 de maio. Vamos conferir a previsão do tempo para a tarde de hoje e também amanhã, sexta-feira. Está ensolarada e são pequenas as possibilidades de chuva. A máxima é de 26 graus e a mínima 11. A sexta-feira continua com a previsão de céu aberto, com poucas chances de chuva. As temperaturas sobem e a máxima chega aos 28 graus, mínima 13. E a gente fica por aqui com o boletim de hoje. Uma ótima quinta a todos. Muito obrigado pela companhia. E amanhã a gente se encontra no Semana Legislativa, ao nosso telejornal, com as principais notícias que marcaram a semana aqui na Câmara Municipal. Até mais!